Muito boa vida para você que nos assiste. Eu sou o professor Marco Jean e nós estamos dando continuidade à série de aulas de História preparatórias para o Enem de 2022, produzidas pelo IFCE de Acaraú. Bom, essa série de estudos ela foi dividida em 3 módulos e hoje nós estamos a iniciar o terceiro módulo. No módulo 1, nós dividimos o módulo 1 em 3 vídeos, onde no primeiro vídeo nós falamos da história no Enem, falamos da estrutura da prova, como funciona a TRI e a história nos últimos Enem, sobretudo nos últimos 3 Enems, 2019, 2020 e 2021. No vídeo 2, ainda do módulo 1, nós falamos sobre os assuntos que mais caem em história, tanto em história geral como em história do Brasil. E mais uma vez, sempre os nossos vídeos têm reforçado os Enem de 2019, 2020 e 2021. E para finalizar o módulo 1, nós fechamos o módulo 1 com o vídeo 3, onde no vídeo 3 nós mostramos 10 dicas de como se deve estudar, alguns bizus para que esse estudo ele seja eficiente, eficaz. E nós encerramos o vídeo 3 respondendo a essa pergunta: é recomendado chutar no Enem? Vale a pena chutar no Enem? Nós começamos então o vídeo 2, o módulo 2, com o vídeo 1, que tinha como título O que eu preciso saber em História Geral. A parte 1, nós falamos da pré-história, da Idade Antiga, da Idade Média e da Idade Moderna, e na parte 2, da Idade Contemporânea. No terceiro vídeo do módulo 2, nós retomamos o raciocínio, mas dessa vez em História do Brasil. E aí na primeira parte do vídeo 3 do módulo 2, nós vimos o que nós precisamos saber em História do Brasil, no Brasil Colônia e no Brasil Império. E no quarto e último vídeo do módulo 2, que foi o último vídeo que nós gravamos, o que eu preciso saber em História do Brasil, no Brasil República. Hoje nós estamos iniciando o terceiro e último módulo dessa série, que vai ser uma sequência de 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos resolver algumas questões de história geral e também nós iremos falar ou expor as partes de uma questão de história no Enem. E aí depois nós vamos resolver pelo menos 4 questões. Uma questão que eu elaborei, uma questão extraída do Enem 2019, uma outra questão do Enem 2020 e uma terceira questão do Enem 2021, ok? Então vamos lá, conhecendo as partes de uma questão. E para exemplo, eu peguei a questão 77 do Enem de 2019 na prova branca. Então essa questão eu entendo que ela é bem completa e vamos então entender quais são as partes de uma questão. Por que é necessário que se entenda as partes de uma questão? Porque eu não preciso olhar tudo necessariamente em uma questão para que eu possa acertar ou resolver essa questão. Então, nessa questão, a primeira parte nós chamamos de imagem. É a base da questão. No caso, a questão que tem imagem, obviamente. Nós pegamos uma questão bem mais completa. Depois nós temos o que está logo abaixo da imagem, que pode ser uma legenda ou um texto base, que geralmente explica a imagem. Essa imagem, junto com esse texto, também compõe a parte textual da questão. Ok? E aí nós temos a legenda, essa parte que geralmente tem data, tem de onde foi extraído, quem é o autor. Nós temos a legenda, que pode ser a legenda do texto ou pode ser a legenda da imagem. Será que eu preciso ver a legenda sempre? Nem sempre. A gente vai já descobrir quando é que eu devo olhar para a legenda. Depois eu tenho um comando da questão, que é a parte mais importante da questão, pelo menos no sentido de iniciar a resolução. O comando da questão é a pergunta que fica exatamente logo acima das assertivas, acima das alternativas. Porque quando eu pego uma questão do Enem de história, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o comando da questão. Porque o comando da questão vai dizer se eu preciso ler o texto, se eu preciso ler a imagem, ou se eu preciso ler apenas a imagem, ou se eu preciso ler apenas o texto.
No caso específico dessa questão, o comando diz, ó, a manifestação artística expressa na imagem e no texto. Então, o comando me diz que eu vou ter que ler a imagem e o texto. Marcos, por que eu perco tempo indo para o comando quando eu posso ler logo a imagem? Ora, o que você vai ler lá a imagem? O que você vai extrair do texto? Para que você saiba o que você precisa. Então, você vai logo para o comando para você não perder tempo, certo? Então, essa questão, ela tem essas 5 partes. Quem quiser enxugar essa divisão, está aqui a divisão enxuta. Eu tenho um texto, eu tenho uma pergunta, muita atenção na pergunta, que nada mais é do que o comando da questão, e eu tenho as respostas, eu tenho as assertivas. Então, em uma prova do Enem, já sei, primeira coisa que eu vou olhar é a pergunta, é o comando da questão, que é aquela frasezinha que está logo acima das alternativas, ok? Não se esqueçam, a gente ganha tempo com isso. Então vamos lá para resolvendo as questões. A nossa primeira questão foi uma questão que eu elaborei no ano passado, tem como assunto o Renascimento, é uma questão com imagem e uma dica para resolver a questão é ler a imagem, certo? Então vamos para a questão. A questão tem essa obra renascentista, a criação de Adão, a criação do homem, do Miguel Ângelo, e a gente atenta bem para essa questão, para essa imagem. Então vamos começar a ler. Se nós estivéssemos presentes, sem ser pela via virtual, a gente iria mostrar a questão na íntegra, para a gente ir direto para o comando da questão. Mas a gente vai da forma tradicional, ok? Então, depois dessa imagem, a questão vem com esse texto. A criação de Adão é um afresco, e aí tem a dimensão do afresco, 280 centímetros por 570 centímetros, pintado por Miguel Ângelo Buonarroti, por volta de 1511, que fica no teto da Capela Sistina por encomenda do Papa Júlio II. A cena representa um episódio do livro de Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Observe atentamente para a tela e logo em seguida assinale, aqui está um erro aqui, assinale a alternativa que melhor referenda contextualmente a obra. Então eu já percebo que o texto não me serviu de nada. O que eu acabei de ler, a criação de Adão, não me serviu de nada, porque o comando me diz, observe a tela. Então não precisa eu saber desses detalhes técnicos do texto. Então, para facilitar, eu vou colocar em cada slide uma alternativa e a miniatura do quadro, tá certo? Para a gente não precisar ficar voltando os slides. O que é que diz a alternativa A? Ou o que é que a assertiva A diz? Ela diz o seguinte: o afresco, a tela, a pintura, mostra a majestade e onipresença do Criador na percepção do que viria a se tornar uma necessidade, uma demanda do homem em momento posterior. Que demanda seria essa? A criação de Eva. Isso fica explícito na presença de Eva, Eva, ao lado de Deus, como que aguardando o seu momento de descer à terra. Gente, onde é que está o erro? Onde é que está o equívoco da letra A, da alternativa A, da assertiva A? Às vezes, uma palavra invalida a alternativa. E como eu já falei nas aulas anteriores, uma alternativa nem sempre ela vai estar totalmente errada. Por isso que tem os scores, certo? Por isso é que no comando ele diz que eu coloque a alternativa que melhor responde àquele questionamento. Então, onde é que está o equívoco, o erro da alternativa A? Ele diz que a obra mostra, evidencia a onipresença de Deus. E a obra não mostra a onipresença de Deus. O que é onipresença? É a qualidade absoluta de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A obra não sinaliza para isso. Até porque a obra ela é muito restrita. Ela não tem pano de fundo. Ela mostra Deus e o homem sem pano de fundo. Então não tem como nós percebermos que a geografia da tela ela é diversa, ela é ampla. Ora, Deus está só no local. Então a tela não mostra a onipresença, ela poderia mostrar até a onipotência de Deus,
mas não a onipresença de Deus. Então, a palavra onipresença invalida a letra A, ok? Vamos para a letra B? Um dos pontos altos da obra é o fato de o homem aparentemente não se esforçar para tocar em Deus. Isso também revela, de um lado, a onipotência de Deus, agora está perfeito, cujo toque no homem lhe concederia a vida plena. E, por outro lado, a predestinação concedida ao homem, que só tocará em Deus se realmente Deus quiser. Olha que sacada legal do Miguel Ângelo. Na obra, Deus está com o braço todo esticado para tocar em Deus e o homem para tocar no homem. E o homem não está muito afim. Ele está bem relaxado, o braço não está totalmente estendido, como nesse esforço que Deus faz para tocar no homem. É que isso é como se o homem dissesse: eu não estou muito afim. Se você quiser, venha até mim e toque em mim. Então, a essência que está na assertiva B, ela está toda correta. Eu disse toda? Bem, quase toda. Porque assim como uma palavrinha invalidou a letra A, uma palavrinha também vai invalidar a assertiva B. O fato de o homem querer ou não tocar em Deus não é algo oriundo da predestinação, é algo oriundo do livre-arbítrio. Eu só faço se eu quiser. Na predestinação eu faço porque alguém quer que eu faça, ou eu não faço porque alguém superior não quer que eu faça. Então não seria predestinação, e sim livre-arbítrio. Então a palavrinha predestinação invalida a assertiva B. Vamos para a assertiva C? A obra em questão aponta alguns elementos renascentistas, como o antropocentrismo, e aí eu não preciso só do texto, eu preciso me lembrar que no Renascimento uma das características era o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, né? Sai o teocentrismo, sai Deus do centro, quem vai para o centro agora é o homem. Então o antropocentrismo era sim uma característica do Renascimento. O humanismo também era uma característica do Renascimento. O teocentrismo não era. Dois corpos, lembra das leis da física, não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, no centro, eu não posso ter Deus e o homem. Ou eu tenho Deus, ou eu tenho o homem. E para os renascentistas, quem estava no centro era o homem e não Deus. Logo, o teocentrismo aqui não só está empregado equivocadamente dentro do contexto, como ele está em oposição ao antropocentrismo. Então, assim como na alternativa A uma palavra invalidou, assim como na alternativa B uma palavra invalidou a alternativa, na alternativa C o teocentrismo invalida a alternativa. As demais estariam corretas. Antropocentrismo, humanismo e o racionalismo, então não seria a letra C. Vamos para a letra D? Observando o ambiente onde Deus se espaça, né? Onde Deus se coloca, percebemos como pano de fundo a imagem de um cérebro. E olha a sacada do Miguel Ângelo, gente. Se você pegar essa concha aqui que Deus está parcialmente dentro, eu até coloquei essa imagem para estudar, você vai ver que é o desenho ou o layout ou a configuração de um cérebro. E era essa a sacada de Miguel Ângelo. Muitas vezes Deus é fruto da criação do homem, é fruto da mente do homem. Era uma das ideias que ele quer passar. Então voltemos à letra D. Observando o ambiente onde Deus se espaça, percebemos como pano de fundo a imagem de um cérebro, sinalizando também uma espécie de apologia, de referência à racionalidade humana, à razão, né? Deus é minha criação nesse contexto, dentro de uma ideologia humanista e antropocêntrica, ou seja, dentro de uma ideologia que valoriza o homem e coloca o homem no centro. Perfeito. A letra D está perfeita. Lembrando que essa imagem do cérebro não vai estar lá na questão do Enem. Eu coloquei só para a gente conseguir visualizar o que nós estamos entendendo. Então a letra D está perfeita. Porque o que ela está dizendo? Que Miguel Ângelo teve uma sacada de colocar Deus dentro do cérebro para expor que o homem verdadeiramente é quem está no centro e que essa base ideológica do homem no centro é uma base humanística. Portanto, a letra D é a letra correta.
Como é uma questão que eu elaborei e era apenas para explicar para vocês, eu não coloquei a alternativa E. Mas não se esqueça, no Enem vocês vão ter 5 alternativas. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vamos para a segunda questão. Questão que envolve mercantilismo de um lado e liberalismo econômico de outro. Duas práticas econômicas, mercantilismo século XVI, liberalismo econômico século XVIII. É uma questão com textos, e para que eu resolva essa questão, eu vou precisar me valer tanto da interpretação e, é claro, vou eliminando as alternativas. Então nós temos o primeiro texto que fala sobre o mercantilismo. Como é que eu sei que o primeiro texto fala sobre o mercantilismo? Porque aqui eu tenho no rodapé do texto, eu tenho a legenda do texto que diz que esse texto foi extraído de um livro que fala sobre o mercantilismo. E diz o seguinte: a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia que surgia. O texto 1 fala então de características do mercantilismo. A centralização econômica, o protecionismo estatal, certo? São características mercantilistas. O texto 2 é um texto que fala do liberalismo econômico. Como é que eu sei que fala do liberalismo econômico? Porque aqui no rodapé, na legenda, diz que foi um texto extraído do livro A Riqueza das Nações. Quem assistiu às nossas últimas aulas, eu falei do iluminismo, eu falei das correntes econômicas iluministas e eu falei de Adam Smith, o autor desse livro. E falei desse livro, que é considerado a maior referência teórica sobre a escola liberal econômica. Então, se o texto 1 fala das características ou de algumas características do mercantilismo, o texto 2 fala de algumas características da riqueza das nações. E diz o seguinte: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na ordem, na esfera, no campo das relações econômicas. O que é que o texto 2 diz? Que sempre que o Estado... Por que eu estou dizendo que é o Estado? Porque ele fala de legislação, de leis. E quem cria leis? O Estado. Então, sempre que o Estado interfere na economia, ele vai restringir, ele vai diminuir, ele vai inibir o funcionamento da dinâmica econômica. É isso que o texto 2 diz. O que é que se pede então nessa questão? Vamos para o comando da questão, que diz o seguinte: entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais ideias, tais concepções, associadas a cada um dos textos, elas se confrontam, porque enquanto que o mercantilismo defendia a intervenção do Estado, o liberalismo defendia a não intervenção do Estado. Então elas se confrontam porque elas têm ideias opostas. Elas se confrontam, respectivamente, na oposição entre as práticas de... E aí você percebe que nas assertivas eu tenho sempre duas ideias. Uma ideia à esquerda do hífen, do tracinho, e outra ideia à direita. Como o comando diz que é respectivamente, o que é que eu posso concluir? Que as ideias à esquerda se referem ao mercantilismo, porque ele apareceu primeiro no texto, e as ideias à direita se referem ao liberalismo econômico, porque elas aparecem em segundo lugar. O que é que eu preciso entender, então, para que eu resolva essa questão? Além do que eu já expliquei quando eu li os textos. Enquanto que o texto 1 fala do mercantilismo, que foi um sistema, uma plataforma na qual a adoção de práticas protecionistas e defendia um monopólio régio, defendia o monopólio, o controle do rei sobre as transações comerciais, o segundo texto fala sobre o liberalismo econômico do Adam Smith. No liberalismo econômico, havia o apoio tanto à livre concorrência, sobretudo através da lei da oferta e da procura. Dito isso, eu preciso encontrar a alternativa que faça coro ao que o Marcos, ao que eu acabei de explicar. Por exemplo, valorização do pacto colonial era uma defesa mercantilista? Era. Mas o combate à livre iniciativa era uma ideia liberal? Não. Porque o liberalismo defende a liberdade e você percebe que em todas as assertivas a expressão que está à direita do tracinho fala de liberdade, ó, livre, 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 livre e livre. Percebeu?
O que eu tenho que entender é a alternativa que fala que essa liberdade estava sendo combatida, ela não está correta. Porque no liberalismo não se combate a liberdade, no liberalismo se defende a liberdade. Então a letra A eu elimino assim. Lembra que eu falei que era uma questão que eu iria eliminando as alternativas? Então a alternativa A eu já elimino porque ele diz que o liberalismo combatia a livre iniciativa. Vamos ver qual é a outra alternativa que fala que se combate a liberdade? A letra C, ó. Critica a livre navegação. Toda forma de oposição à liberdade, toda forma de oposição à liberdade econômica era criticada pelo liberalismo. Então eu também elimino a letra C, porque jamais eles iriam criticar. Então sobram 3 alternativas: a B, a D e a E. Vamos para a B? Eliminação das tarifas alfandegárias não era uma prática mercantilista, porque nós vimos na minha explicação que eles eram a favor do protecionismo. E o que é o protecionismo? É a inclusão de práticas alfandegárias. Então eu elimino também a letra B. Vamos para a letra D? Abandono da acumulação metalista não era uma prática mercantilista. Por quê? No mercantilismo se valorizava o metalismo, o acúmulo de ouro. Não é à toa que quando os portugueses vêm para o Brasil, eles querem o quê? O ouro, porque Portugal estava aderindo uma prática metalista naquela época. E a prática metalista defendia que um país é rico, que uma nação é rica, também pela quantidade de metais que ele podia acumular. Então eu elimino a letra D, sobra a letra E. Defesa dos monopólios régios, as monarquias é que influenciam ou que investem na dinamização da economia e apoio à livre concorrência, portanto, a letra E. Todo mundo comigo na mesma página? Vamos passar para outra página agora, vamos para a questão 3, questão que caiu no Enem de 2020, que depois de muito tempo, né, a Mesopotâmia aparece na prova. Na verdade, ela nunca caiu no Enem, desde 98. Começou a cair agora, nas civilizações hidráulicas. É uma questão com texto e eu vou interpretar o texto, simples assim. Vamos para o texto? Vamos lá. O sexto rei sumério, que governou entre os séculos 18 e 17 a.C. e nascido em Babel, Camur-Rabi, pronúncia em babilônio, foi fundador do primeiro império babilônico, o que a gente sabe que a Babilônia corresponde ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios, esse rei era sumério, e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi, né? Que se alicerçava no princípio de Talião. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. O que é que ele pede? Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham um sentido de quê? Assegurar garantias individuais aos cidadãos livres? Não. O que era o Código de Hammurabi? Que a pena deveria ser na intensidade do delito. Matou, morre. Roubou, restitui. Açoitou, apanha. Claro que isso não valia para todos, porque a nobreza ela era protegida. Então não assegurava garantias individuais, uma vez que a nobreza era protegida. Tipificava regras referentes aos atos dignos de punição? Sim. Quando ele diz que se você roubou, você tem que restituir, é um tipo de punição. É um tipo de regra de acordo com a punição. Se você mata, você morre. Se você rouba, você morre? Não. Porque você tem que tipificar. De acordo com a intensidade do delito, vai ser a intensidade da pena. Roubou, devolve. Matou, morre. Não é se roubou, morre. Porque haveria muita injustiça. Então seria a letra B. Nós não vamos para as outras alternativas por conta do tempo. O vídeo vai ficar muito longo. Mas eu penso que a minha explicação deu para fazer vocês entenderem. E a quarta e última, para nós encerrarmos esse nosso primeiro vídeo do módulo 3, é uma questão do Enem que caiu no ano passado, que fala sobre as revoluções inglesas, e é uma questão com texto, e eu vou ter que comparar os textos. Então, eu vou ter 2 textos na questão. O texto 1 diz o seguinte:
Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real. Primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Lembra que eu falei dessa revolução inglesa lá nas nossas aulas sobre o que eu preciso saber? Que eu até falei para vocês que essa revolução, para os ingleses, era a antecipação do que a Revolução Francesa foi para os franceses, a luta contra o absolutismo, pois aquilo que eu falei que poderia cair é isso daí. Vamos para o texto 2? A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade, pela quebra, né? E não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, século XVII, portanto, preste atenção nas palavras que eu coloquei em azul, porque a gente não volta para esse texto. Camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Vamos então ver o que é que o Enem quer saber com toda essa onda aí desses dois textos. A pergunta é simples. A concepção, a ideia de revolução inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se do texto 1 ao destacar a existência de pluralidade, quase um trava-língua, das demandas sociais. O que é que ele quer dizer aqui? Que havia vários grupos sociais que desejavam algo. É isso que o texto 2 tem, que o texto 1 não tem? Vamos voltar para o texto, quebrar minha promessa? É exatamente isso que o texto 2 tem, que o texto 1 não tem. Ó. Camponeses, tecelões e crentes. Grupos sociais distintos com demandas diferentes, mas que faziam parte dos revoltosos. Enquanto que o texto 1 fala apenas da luta do parlamento contra o absolutismo do Carlos I, o texto 2 diz que grupos sociais, camponeses, tecelões e crentes, tinham demandas sociais e isso estava no coro da Revolução de 1640. Então eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que a diferença é justamente essa pluralidade das demandas sociais. Vários grupos demandavam, necessitavam de algo, ok? Eu penso que deu para a gente entender. Bom, meus queridos, nós terminamos o nosso antepenúltimo vídeo, o primeiro vídeo do módulo 3. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenham gostado e tenham entendido as explicações. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste tantas vezes quantas forem necessárias. O nosso próximo vídeo, penúltimo vídeo dessa série, nós vamos agora tratar de questões de história do Brasil e não mais de história geral. Uma questão que eu elaborei, uma questão de 2019 do Enem, outra de 2020 e outra de 2021. Mas a depender do tamanho, provavelmente a gente coloque apenas de 2019 e de 2021. Aguardem nossa próxima aula que a gente vai ver quantas questões nós iremos ter realmente. Fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos e excelente Enem. Até o nosso próximo vídeo.